Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e se Conectar, confira a primeira parte da entrevista com o escritor e crítico literário Mário César Silva Leite. Confira também detalhes da mais nova obra do autor, o livro de contos Recuerdos de Mi Abuela e Outros Estilhaços em Charla. Literatura Viva, palavras para sentir e se conectar. No Literatura Viva dessa semana, eu converso com o escritor, crítico literário, ativista cultural de Cuiabá, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, professor de literatura brasileira, Mário César Silva Leite, que está lançando o livro Recuerdos de Mi Abuela e Outros Estilhaços em Charla. Mário, gostaria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco sobre o que é esse projeto do livro de contos. Você também já havia publicado anteriormente alguns contos, né? Essa incursão sua literária, da saída efetivamente da crítica para a própria literatura. Fala para nós sobre esse processo. Olá, Frederico. Olá a todos os ouvintes, todas as ouvintes. Quero registrar a minha honra, o meu prazer de estar participando desse Literatura Viva. Estou muito feliz e honrado mesmo com isso. Bom, em relação à sua pergunta, Fred, sobre a questão de uma passagem, né, da crítica literária para a literatura, exatamente, eu não sei se há, no meu caso específico, né, essa passagem tão clara, tão demarcada. Já escrevi alguns contos há muitos anos atrás, quer dizer, eu escrevo num processo muito lento, eu não tenho pressa, mas eu quero que as coisas fiquem exatamente como eu quero que elas fiquem, né? Então, por exemplo, o conto Recuerdos de Mi Abuela, o conto, né? Não o livro, mas o conto, eu escrevi em 6 anos. Foram 6 anos, porque cada vez que eu retomava, ele me incitava a novos desdobramentos e tudo mais. Então, assim, eu não tenho grande pressa. E com relação à crítica também, o meu processo sempre foi um pouco mais lento, né? Há uma tendência já há algum tempo, eu acho, na crítica brasileira, não saberia afirmar se, de modo geral, na crítica, né, ocidental e tudo mais. Mas na brasileira há um padrão claramente estético e artístico definido pela própria crítica. Então, quando o crítico se debruça sobre um objeto literário, ele produz, né, me parece, né, no Brasil hoje, tem uma produção, uma crítica muito próxima do artístico, muito próxima da literatura. Quer dizer, ele faz um movimento na tentativa de realmente também se aproximar daquele padrão, né, artístico, literário. Então, a crítica brasileira hoje, eu diria, é uma crítica bastante literarizada e muito interessante, muito bonita. Teria aqui uma infinidade de crítica e de críticos para citar que caminham nessa linha, né? Quer dizer, é uma linha que hoje já está bastante tênue. No meu caso, eu acho que não há exatamente essa passagem brusca, né, de uma produção artística para uma produção acadêmico-científica, exatamente porque eu busco, né, como crítico literário, eu sempre procurei ter esse viés um pouco mais elaborado, um pouco mais artístico, um pouco mais aproximado da própria ficção. Agora, por outro lado, todo o meu objeto de produção literária é a própria literatura, isso eu tenho clareza. Né? Basicamente, os meus trabalhos, os meus contos, as minhas histórias vão pela linha da memória, né? E é uma memória de existências, né? É uma memória autobiográfica e é também uma memória literária de tudo que eu li, com tudo que eu dialoguei. Os estilhaços parece que é algo bastante marcante na composição, no teu estilo, inclusive nesse diálogo com outros escritores que aparecem aí de uma maneira bastante, às vezes, evidente, como Gabriel Garcia Marques, Caio Fernando Abreu, Cecília Meirelles, Zé de Alencar, Fred Mercury, Tamara Assunção, né? Então você vai misturando nomes que são tanto nomes de uma cultura clássica quanto nomes de uma cultura pop,
Como é que você vê, Mário, esse diálogo? Tá ali na base uma certa antropofagia? Olha, Fred, eu diria que sim. Eu acho que a base ela é antropofágica, né? Eu tenho a impressão que a maioria, 99% das coisas que a gente faz, ela passa um pouco por essa questão da antropofagia, né? Do devorar o outro em alguma medida. Então, com relação à literatura, eu tenho isso muito claro e realmente eu penso isso enquanto um projeto literário mesmo, enquanto um projeto literário meu, né? E aí eu acho que ele tem duas linhas, duas dimensões, dois vieses, né? O primeiro é exatamente essa coisa, digamos assim, de absorção do outro, né? Do diálogo, né? De trazer o outro explicitamente ou trazer o outro implicitamente, mas uma coisa que eu gosto de fazer é deixar marcas, né, de que eu estou me utilizando de um outro discurso que naquele momento ainda não é meu. Porque o que acontece? E aí eu acho que entra na questão dos estilhaços, né? Para mim essa ideia dos estilhaços, ela também se propõe quase que como uma teoria da narrativa. Você tem um fluxo de pensamento onde as coisas estão intimamente entrecruzadas e passando por ali muito rapidamente. Agora, o que acontece? Por exemplo, você tem um Fred Mercury, você tem um Itamar Assunção, você tem uma Cecília Meirelles, trazidos, digamos assim, estão ali na sua íntegra, mas estão ali também numa modificação, numa redimensão do próprio texto deles. Né? Porque quando eu uso o Fred Mercury, né, naquela Bohemian Rhapsody, acho que é assim que fala, né? E quando eu trago um trecho daquilo ali, que ele diz: mãe, eu matei um homem e botei o revólver na cabeça dele, etc, etc. Quer dizer, aquilo tem a ver com, dentro do contexto da própria música, mas tem a ver, é modificado dentro do contexto do próprio conto, da própria história do Nano, que é o personagem principal do Recuerdos de mi abuela. Né? Então, isso tudo, quer dizer, você tem o texto que vem Itamar Assunção, Ethan Hawke, né, também que eu gosto, Hawking. Então, tem a ver com esse diálogo, mas tem a ver também, quer dizer, eles são incorporados ao texto. Então, aquele texto continua sendo deles, mas passa a ser daquele narrador, especificamente, né? E aí, nesse sentido, os estilhaços têm tanto a ver com uma estrutura narrativa, quanto a ver com estilhaços de conteudísticos, né? De fragmentações, né? Que vai de uma história para outra e vai dessa absorção antropofágica, né? Eu diria que é uma que talvez seja até o sentido mais literal, né, da antropofagia, da primeira antropofagia, né? Quer dizer, o sentido mais devorador e transformador, quer dizer, você devora e transforma. Esse foi Mário César Silva Leite e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária. Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.